Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o seu canal Viver de Jornalismo e a nossa aula de hoje é o que faz um assessor de imprensa? Qual é a vida que leva um assessor de imprensa? Sou a Patrícia Alves e nós estamos em semana de aquecimento para o Desafio Viver de Jornalismo, que é um evento onde eu mostro para vocês exatamente o que essa área chamada assessoria de imprensa, como é que você escala a sua vida financeira, trabalhando com assessoria de imprensa e principalmente quais são as habilidades que você precisa ter. Na nossa aula de hoje, a gente vai contar um pouquinho sobre qual é a vida que o assessor de imprensa leva. Agora, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, jornalista, que está, mesmo que você esteja fora da área, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. A minha pergunta é, qual é a vida que você gostaria de ter dentro do jornalismo? Porque quando você estava lá na faculdade, é muito provável que você tenha sonhado com a vida que você queria ter. Então tem gente que fala assim, nossa, o meu sonho era viajar, eu queria trabalhar na revista Trip, né? Lembra da revista Trip? Eu gostaria de trabalhar viajando o mundo, ou então, eu gostaria de trabalhar na área da saúde, eu gostaria de ser, enfim, qual era o sonho? Sempre pensei em trabalhar na televisão, nossa, meu sonho era redação, era poder produzir matérias. Então, a partir desse sonho que você tinha, é a condução que você pode ter trabalhando com assessoria de imprensa. Como assim, Patrícia? E só uma ressalva aqui, nós não estamos falando de toda assessoria de imprensa, tá? Se você hoje aprender a profissão, a função, a carreira de assessor de imprensa e for trabalhar como funcionário, não vai acontecer nada disso que nós estamos falando aqui. Por que não? Porque como funcionário, mesmo de uma assessoria de imprensa, embora você tenha um salário maior do que você teria numa redação, por exemplo, trabalhando como um jornalista ou como repórter, ainda assim você vai se submeter à vontade de alguém, você vai se submeter a uma carga horária, você vai se submeter a um salário que foi designado para você e até quais são as funções que foram reservadas para você fazer. Então, quando eu falo de vida de assessor de imprensa, eu estou falando especificamente de um modelo de assessoria de imprensa, que é o qual nós ensinamos dentro da escola do AIF, qual eu pratico todos os dias há 26 anos e que eu sempre digo para vocês, é o melhor modelo, na minha opinião e na opinião das pessoas que têm vivido disso, né, realmente já conseguem viver de jornalismo, é o melhor modelo de assessoria de imprensa que você pode ter. Então não se trata simplesmente de você fazer um curso de assessoria de imprensa em algum lugar, e tem muitos por aí, né? Tem lá, quer fazer um cursinho básico, vai lá no Senac, tem até outros canais que ensinam a fazer assessoria de imprensa. Mas qual é o modelo? Qual é a experiência? Qual é o expertise que aquela pessoa tem em assessoria de imprensa? Quanto tempo ela está nessa função, nessa profissão? Como é que ela passou por todos esses anos se mantendo no auge, né, no topo aí da carreira? Então, a gente precisa olhar para tudo isso. Eu trabalho com assessoria de imprensa há 26 anos, ou seja, desde que eu me formei em jornalismo, de 97 para 98, eu atuo na área de assessoria de imprensa. Ao longo da minha carreira, eu fiz outras atividades, mas como hobby mesmo, né? Já fui repórter de campo da Band, já fiz parte de reportagem, trabalhei para uma revista lá do Sul, escrevia para essa revista, fiz várias outras atividades, mas como hobby, trabalhando como jornalista, fazendo uma coisa ou outra, só para provar algumas outras funções fora da assessoria de imprensa. E aí, gente, eu nunca deixei essa área. Por quê? Porque ela além de ser muito promissora, ela é muito rentável e eu sou dona do meu nariz. Tá? Eu nunca concebi a ideia de trocar uma porção do meu tempo por uma porção de dinheiro e deixar a minha vida pessoal de lado. Então, esse modelo de assessoria de imprensa é o que vai possibilitar para você liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira, tá? Que é a assessoria de imprensa Freedom, que é esse modelo que a gente aplica dentro da escola do AIF. Então, vamos lá. Então, Patrícia, dentro desse modelo que você chama de assessoria de imprensa Freedom, como é que funciona? Então, eu preciso fazer, tá, gente, toda essa análise anterior à fala da vida de assessoria de imprensa. Por quê? Porque senão depois vocês vão arrumar um emprego de uma assessoria de imprensa, vão ser funcionários, vocês vão dizer, não é nada disso que a Patrícia falou para mim. Ou você vai aprender a fazer curso de assessoria de imprensa com uma pessoa que acha que a assessoria é distribuir release no mail, e também você vai dizer, não era nada disso do que a Patrícia falou para mim. Então, o que eu estou falando são coisas que eu vivo no meu dia a dia, que os meus alunos vivem hoje já no dia a dia, e que só existe dentro desse modelo, que é o AIF, tá bom? Então, vamos lá.
Qual é o tipo de vida que você vai levar com assessoria de imprensa? Existem algumas atividades básicas do assessor de imprensa, vamos dizer assim, algumas atividades comuns à assessoria de imprensa, mas a forma de executar muda dependendo do modelo de trabalho que você vai ter. Quando você opta pela assessoria de imprensa, você vai poder escolher ser funcionário ou ser dono do teu nariz. Então, aqui a gente vai falar de novo, né? Só reiterando, de pessoas que são donas das suas próprias assessorias de imprensa. Patrícia, mas eu não tenho dinheiro para começar a empreender e para montar minha assessoria de imprensa. Tem sim, meu amor. Só precisa de um telefone e um computador. Vem para o Desafio Viver Jornalismo, você vai entender mais sobre isso. Patrícia, mas eu não tenho habilidade, eu não sei fazer assessoria de imprensa. Isso você pode aprender, isso não é o problema. O que eu quero que você entenda agora, nessa aula de hoje, é sobre você escolher ser assessor de imprensa. Você viver o jornalismo através da assessoria de imprensa, tá bom? Primeira coisa que você tem que decidir é se você quer viajar ou se você não quer viajar. Se você quer ficar localmente na sua cidade, se você quer ficar só na sua micro-região, se você gostaria de viajar para o teu estado, se você quer viajar pelo Brasil ou se você até topa viagens internacionais. Por que isso é importante? Porque a vida que você vai levar está diretamente ligado a essa escolha que você vai fazer. Como é que eu faço essa escolha, Patrícia? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Se vocês puderem ir anotando, é importante, tá? Então, vamos lá. Então, qual é a primeira coisa que você vai escolher? Você vai escolher a editoria que você vai trabalhar. Eu não vou me aprofundar aqui, porque durante o Desafio Viver Jornalismo nós vamos falar muito sobre isso, tá bom? Então, você vai escolher a editoria que você vai trabalhar. Quando você escolhe a editoria, você meio que já faz uma outra escolha, que é o ambiente com o qual você vai trabalhar, tá? Como assim? Se eu escolher trabalhar na editoria pet, eu vou viver no ambiente pet. Então, eu vou para feiras de animais, eu vou conhecer as ONGs da cidade, eu vou me aproximar da zoonose da minha cidade, eu vou participar de feiras, enfim, eu vou orbitar nesse ambiente de pet. Se eu escolher a área da saúde, eu vou para congressos médicos, eu vou para feiras médicas, eu vou conhecer laboratórios, eu vou visitar hospitais, eu vou orbitar no ambiente da saúde. Se eu optar por área de beleza, né, saúde, mas voltada mais para bem-estar e beleza, eu vou orbitar num outro ambiente completamente diferente do pet. Fica claro isso para vocês? Eu, por exemplo, eu optei pela área de esportes, especificamente esporte à vela, num primeiro momento, e depois esporte a motor. Então, eu comecei fazendo assessoria de imprensa de vela, depois eu fui para o automobilismo. Então, tanto uma quanto a outra me leva para uma vida de viagem. Então, eu sou uma pessoa que estou sempre em trânsito. Para vocês terem uma ideia, na quinta-feira, eu comecei o meu dia lá em Campinas, na PUC Campinas, numa ação que nós fizemos lá. Depois eu fui para Mogi Guaçu, onde nós fizemos uma matéria com a Band, com os alunos da ETEC. Depois eu saí da matéria e fui para São Paulo, num evento da Band, que a cidade de São Paulo está sendo considerada a capital do automobilismo. Então, no mesmo dia, eu fui para 3 cidades diferentes. Fui para 4, na verdade. Depois eu dormi em Alphaville e depois eu voltei, então, de novo para Mogi Guaçu no dia seguinte, onde continuaria, então, a Stock Car, né? A etapa da Stock Car no Velocitar. Então, no mesmo dia, eu passei por 4 cidades. Se eu sou uma pessoa que não gosta de viajar, a Érica, por exemplo, não gosta muito de viajar, né, Érica? Vem aqui um pouquinho, Érica. A Érica é da secretaria aqui da escola do AIF. Não, vem aqui participar, eu gosto disso. Por exemplo, a Érica, dá oi aí. Vem do outro lado aqui, se as pessoas estiverem. Não gosto de viajar. Então, se a Érica tivesse que escolher uma editoria para trabalhar com assessoria de imprensa, provavelmente não seria na área de esporte, de motor, viajando tanto. Não. Qual seria? Qual editoria você gosta? Eu poderia fazer quando não tenho para viajando tanto. Beleza. Beleza. Beleza, com certeza. Gosta. É isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que olhar para o teu estilo de vida, o que você gosta de fazer, e aí você escolhe a editoria que você vai trabalhar, tá? Não pode ser o contrário. Você não pode escolher, por exemplo, se a Érica escolhe editoria de motor só porque o meu contrato é de R$17 mil, ela não vai ganhar R$17 mil. Por quê? Porque ela não gosta de viajar. Se ela não gosta de viajar, ela vai estar sempre arrumando desculpas, vai ficar infeliz,
né? Não vai fazer o que tem que fazer, vai diminuir o número de ações que ela vai fazer e não vai funcionar. Entende? Então, minha pergunta primeira para você qual o seu estilo de vida? O que você gostaria de fazer? Como você gostaria de viver como jornalista primeiro, tá? Então, isso é muito importante. Como você gostaria de viver como jornalista? Essa começa a ser a vida de assessor de imprensa. Por aí aqui, para ser mais fácil. Vou até pôr AIF, tá? De assessor de imprensa Freedom. Então, começa pela escolha da sua editoria. E não tem jeito. Patrícia, como é que eu escolho minha editoria? Quais são as editorias? Fica tranquilo, no primeiro dia do nosso Desafio Viver Jornalismo, para quem estiver presente ao vivo, e só para quem estiver presente ao vivo, eu vou dar uma lista com 200 editorias, tá? Então, se você quer essa lista, eu preciso que você participe desse primeiro dia, porque eu só vou liberar para as pessoas que estiverem ao vivo comigo. Combinado? Queria até que a Sabrina mandasse essa ressalva, tá, Sá? Quem estiver ao vivo comigo vai receber a lista com 200 editorias para você começar a trabalhar. Se você não estiver ao vivo, você não vai receber. É um bônus de participação, vamos dizer assim. Combinado? Então, vamos lá. Sua vida de assessoria de imprensa começa aí. E depois? E depois, gente, você vai levar uma vida de jornalista, né? Você tem, existem 3 atividades aqui que também nós vamos falar só no terceiro dia, porque quando você forma a sua assessoria de imprensa, na verdade você é 3 em 1. Você trabalha como gestor, você trabalha como assessor de imprensa, você também trabalha como estagiário. E é muito divertido porque você fica trocando esses papéis. Patrícia, não entendi nada, então vem para o desafio que você vai entender. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a vida do assessor mesmo. Como a vida do assessor, ela é a vida do jornalista? O que seria a vida do jornalista? A vida do jornalista o jornalista ele pode fazer pauta, o jornalista ele vai fazer texto, né, vai fazer matérias, o jornalista vai fazer entrevistas, o jornalista vai fazer produção de TV, o jornalista vai fazer produção de rádio, não vai? O que mais? Ele vai fazer matérias para portais. Ele pode até fazer gravação de matérias para TV. Ele pode... É muito grande aqui, né? O que mais? Ele vai fazer pauta, vai fazer texto, vai fazer entrevista, vai fazer produção de TV, produção para rádio, matérias para os portais, gravação de matérias para TV. Como assim, Patrícia, gravação de matéria para TV? Nessa matéria que eu fiz na quinta-feira, a Band não podia estar presente lá na ETEC, lá na escola. Então, eu fiz as matérias... eu fiz as imagens e eu mandei ontem para o Vinícius, que é o produtor lá da Band. Eles fizeram a matéria na sexta e eu fiz as imagens da quinta e mandei para ele. Então, eu fui até a cinegrafista ali daquela matéria. Como? No telefone mesmo, tá bom? Então, tudo isso aqui é o que um jornalista faria. Essa é a sua vida de assessor de imprensa. Se você for um assessor de imprensa Freedom. Por quê? Porque se você for funcionário, geralmente alguém que é o atendimento da conta, que é a pessoa que está em contato com o cliente, ela vai levantar as pautas e vai trazer só para você executar. Às vezes você nem está em contato com o cliente, tá? Então, acima disso aqui, né, então você, além de criar a pauta, você ainda vai participar de reunião de pauta. Não com o editor-chefe, né? Você só vai mandar essa pauta para o editor-chefe. Mas antes dela ser aprovada, você tem que fazer uma reunião de pauta com o seu cliente, com a sua equipe. E aí você vai participar de reuniões de pauta também, tá? Você vai acompanhar TV, você vai acompanhar matérias. É um mundo absolutamente divertido. Então, o assessor de imprensa, que faz esse modelo de assessoria que a gente chama de AIF, ele atua como um jornalista mesmo. Então, você cria a matéria. Então, por exemplo, eu estou aqui agora sentadinha, eu estou criando um dos meus clientes, né, que é a Circulare. Eu acabei de receber a notícia que eles vão estar numa feira muito grande, uma feira de produtos ligados ao lar, né, produtos para o lar. Só que eu não posso simplesmente fazer um release assim, Circulare, no dia tal, estará lá participando. Não é isso. Eu preciso criar alguma coisa, preciso fazer alguma coisa interessante, eu preciso criar um movimento entre as pessoas que estão lá. Entende? Então, assim, eu estou aqui pensando na pauta. Qual é a pauta que eu vou fazer que vai levar a televisão para lá? Né? Que vai levar, que os jornalistas que estiverem cobrindo lá vão querer ir para o meu stand, vão querer descartar alguma coisa lá no meu stand. Entende? É isso que eu preciso fazer. Então, eu estou aqui fazendo o quê? Pauta nesse momento. Tá? Estou aqui em reunião de pauta com a minha equipe. E, Patrícia, se eu não tenho equipe, no caso da rede, a gente tem uma rede chamada Rede AIF. Quando você não tem equipe, mas você faz parte da nossa Rede AIF,
você entra lá na nossa comunidade, você fala, galera, estou com essa matéria aqui, pensei nisso, alguém tem alguma ideia diferente, alguém pode me ajudar? Então, quando você faz parte da rede, mesmo estando sozinho, você não está sozinho, mesmo estando sozinha, você não está sozinha. Você tem um grupo para te ajudar dentro da rede, entende? Por isso, essa é a vantagem da rede. Agora, se você está sozinho, você realmente tem que pensar em se virar. O ideal é que não, o ideal é que pelo menos o seu escritório faça parte de uma outra ambiência, e a ambiência aí, no caso, é a nossa rede AIF, tá bom? Então você vai fazer a pauta, depois eu vou fazer um texto, um release base, vou pensar nessa matéria, vou ofertar para a TV, se a TV topar, eu começo a fazer a produção dessa matéria, né, quem vai estar onde, o que eu preciso, quem que eu vou colocar lá, enfim. Eu já até tenho uma ideia, mas eu não posso contar ainda para vocês, porque eu preciso amadurecer e bater com o cliente. Mas depois eu conto para vocês, já que a gente está gravando esse vídeo aqui, eu vou mostrar o depois, tá? Como é que desenrolou. Vou até fazer talvez eu faça até um passo a passo aqui de como foi desenrolando essa história a partir disso aqui que nós estamos conversando, tá bom? Então, a vida do assessor de imprensa, quando ele está no AIF, é a vida de um jornalista, tá? O tempo todo você está pensando em matérias, produzindo matérias, falando com o cliente. Tem duas coisas que são adicionais, assim, que é muito mais interessante. Se você foi contratado lá na Band para ser pauteira, você só vai fazer pauta, você não vai participar da reportagem, não é você que vai fazer a reportagem, você não participa da edição, nada, você só vai pensar na pauta e jogar para o editor-chefe fazer para fazer tomar as decisões, né, de quais pautas vocês vão querer. Então, Patrícia, se eu sou produtor, eu só vou ajudar na produção. Às vezes eu trago pauta também, ajudo a produzir aquela pauta que recebeu o ok, né? Reúno o material que o editor depois precisa, e é isso que você vai fazer. Você não vai participar, você não está presente, que é uma coisa que acontece comigo o tempo todo. Eu estou o tempo todo presente nas matérias, participando, fazendo, entende? E essa é de grande diferença, esse é o grande diferencial de quem está na assessoria de imprensa. Nós conseguimos participar de todos os processos da matéria, da pauta até a execução. Já o jornalista contratado, não, lá dentro cada um vai fazer a sua função. Pauta é só pauta. Quando eu vou para estocar, por exemplo, uma coisa que eu fico muito presente e que às vezes eu falo, caramba, e a gente, quando está na faculdade, a gente romantiza tanto, né? Até eu perguntei para tem um repórter lá que é muito competente, mas ele fica ali sentadinho, ele chega às 8 horas da manhã e ele é o último a sair, né, de um grande veículo de comunicação, né, de um grande portal, e ele sai dali, ele é o último a sair. 7 horas da noite ele está indo embora, às vezes 7h30, e ele fica produzindo matérias de várias categorias, de várias coisas que estão acontecendo no mundo do motor ao redor do mundo. Só que o mundo dele é sentado numa cadeira dentro do computador. Ele sequer tem muito tempo de rodar, de saber o que está acontecendo lá fora, porque ele tem várias outras matérias para produzir que a gente chama fazer matéria de tubo. O que é tubo? Antigamente as televisões tinham aquele tubo, né? Então, e as pessoas assistiam a TV para poder produzir, ou estavam assistindo TV narrando. A gente fala que é jornalismo de tubo. É uma expressão que remete, né, a esse tempo dos televisores de tubo. Só que ainda é uma expressão que a gente usa, né? Então, é o repórter incrível que fica sentado com a bundinha na cadeira, só produzindo coisas que ele não está vendo, que ele não está sentindo, que ele não está vivendo, entende? Então, será que é isso que você quer para a tua vida? E ganhando infinitamente menos do que a galera que está trabalhando e se movimentando ali na assessoria de imprensa. Então, é muito importante que você comece a olhar para a vida do assessor de imprensa, comece a acompanhar no nosso canal Viver de Jornalismo as coisas que nós fazemos ali. É sempre muito interessante. Então, quando você pensar o que faz o assessor de imprensa, Freedom, a mesma coisa que faz o jornalista. Tudo que faz um jornalista, um assessor de imprensa faz. Aí tem outras coisas, né, gente? Por exemplo, Patrícia, mas se eu vou construir a minha própria assessoria, se eu vou empreender dentro do jornalismo, então, obviamente, eu tenho uma outra parte aí que vem antes disso. Que parte é essa? Que é antes do jornalista, né? Que é a parte de gestão. O que seria essa parte de gestão? Que é captar o cliente, que é precificar o teu trabalho, que é saber fazer uma reunião, que é falar sobre contratos, né? Então, isso vem antes de você fazer esse trabalho para o seu cliente. Então, eu vou mostrar para você esses
3 personagens, né? Você gestor, você jornalista e você estagiário, porque depois disso, gente, também vem algumas coisas. O que são? São os relatórios, clipagem, relatório do que saiu, o debriefing para mostrar para o cliente. Então, tudo isso quem faz é a sua porção de estagiário. Percebe que quando você é um assessor de imprensa Freedom, você é um profissional completo mesmo. Patrícia, mas eu nunca gerenciei nada, eu mal consigo gerenciar meu bolso. Não se preocupa. Quando a gente fala de gestão, a gente não está falando de... Você não tem que fazer um curso de administração de empresas, né? Não precisa fazer um curso de gestão de pessoas, não é isso, você vai trabalhar sozinho. Você minimamente tem que saber o que você vai fazer, para onde você começa, como você faz uma reunião, como você precifica. E tudo isso você aprende, gente, inclusive dentro da escola do AIF. A gente tem um método ali passo a passo, né? Que você aprende a fazer tudo isso. Então isso não é o mais importante agora. O mais importante agora é você entender que existe um caminho onde você pode seguir, onde você faz jornalismo todos os dias e onde você vive vida de jornalista através da assessoria de imprensa. Fica claro para você isso agora? Eu espero que sim, tá bom? Ó, nós nos vemos na segunda-feira, começa o nosso desafio Viver de Jornalismo, 7h30 da noite, ao vivo comigo, e eu preciso que você venha, tá? E não é por mim, a minha vida já está caminhando, a minha vida caminha há 26 anos, eu amo aquilo que eu faço, sou absolutamente apaixonada, bem resolvida, bem sucedida. Eu sou uma profissional que não faria nada além do que eu faço hoje. Né? Quando eu penso no meu tempo de faculdade, lá no comecinho, lá realmente no primeiro ano, que eu falava, ai, nossa, eu quero trabalhar na TV. Como todos nós já pensamos isso, né? Eu falo, que bom que as coisas aconteceram diferente para mim. E é essa sensação, esse sentimento que eu quero que você tenha. Que bom que eu não entrei naquela redação, que bom que aquele estágio não funcionou, que bom que eu fui demitido, que bom que eu nunca consegui entrar, porque agora eu tenho a oportunidade de fazer algo maior e melhor do que eu havia sonhado. E aí eu vou pedir licença para vocês para dizer naquilo que eu acredito, né, na minha crença, que é, os planos de Deus são melhores do que os nossos. Às vezes a gente fala, nossa, eu queria tanto fazer tal coisa e não funcionou. Daí você fala, ó, vida, ó, azar, né? Você se enterra. Eu acabei de ler uma frase aqui bastante interessante, que ela diz assim, quando você levanta do caixão, o velório encerra. Então, muitas pessoas acabam, através desse vitimismo, ó vida, jornalismo, quero acabar comigo, você está preparando o seu próprio velório. Então, vamos lá, levanta daí, levanta desse caixão, levanta, vai tomar um rumo nessa tua vida, porque existe um plano para você. E esse plano, pode ter certeza, esse plano que Deus coloca na vida da gente é melhor do que o seu, com certeza, tá bom? Então, se você acredita que você não cruzou comigo por acaso, se você acredita que você não viu essa aula por acaso, se você não acredita muito em casualidade, eu acho que você deveria vir para o nosso desafio Viver Jornalismo e conhecer um caminho novo. Não, Patrícia, eu acho que tudo isso é uma besteira, o que você está falando é bobagem, é por acaso sim, é porque você impulsionou e eu sou jornalista e eu fui pego no seu impulsionamento. Beleza, eu pergunto para você, o que você tem a perder então? Nada. São 3 dias gratuitos, você vai fazer networking na sexta-feira, você não tem nada a perder. Aliás, eu acho que você só tem a ganhar, porque se você aprender algo diferente, se você entender algo diferente nesses 3 dias, eu imagino que já tenha valido a pena, tá bom? E se você está vendo esse vídeo e já terminou o Desafio Viver Jornalismo, vou te fazer um convite, entra no escoladoaif.com.br, ali dentro, na parte de cursos, um dos itens é o curso gratuito do Desafio Viver Jornalismo. Você vai clicar ali e você vai fazer uma pré-inscrição para o próximo evento. Você vai ser avisado quando o próximo Desafio Viver Jornalismo começar. São 6 eventos ao longo do ano e eu gostaria que você participasse de um deles. Se você está olhando agora, não perde mais tempo, tá? Quanto tempo mais você vai ficar esperando isso acontecer? E pode ser, eu falo 6 no ano, mas se eu decidir, eu sou Freedom. Se eu decidir que eu vou encerrar a partir do próximo, eu encerro a partir do próximo, não tem nada que mude, tá bom? Então vamos embora. Um beijo para cada um de vocês, que Deus abençoe e guarde. Se você quer viver vida de jornalista, eu te convido a conhecer essa vida de assessor de imprensa Freedom. Bora!